Olá, olá, boa noite, pessoal. Estamos começando então hoje a nossa live sobre intolerância aos sons. Estamos esperando o pessoal entrando e daqui a pouco vai chegar também a nossa convidada, que é a doutora Cris Guedes, fonoaudióloga, gente. E eu quero começar a live perguntando para vocês. Quem aí já sentiu um incômodo por causa de barulho? Por causa do vizinho, já quem é que nunca culpou o vizinho por causa de barulho demais? Por causa da voz estridente do vizinho? Me conta aí, gente. Ah, nossa convidada chegou. Vamos lá. Olá, Ei, Cris, tudo bem? boa noite, tudo bem? Boa noite já, 18 horas, né, Fê? Acabamos de dar boa noite, é isso mesmo. Obrigada aí pelo convite. Joia. Cris, então, para a gente começar, vamos nos apresentar, né? Para quem não me conhece, meu nome é Kênia Chaves, eu sou otorrino, sou formada pela Unimontes, Montes Claros, e fiz a residência aqui em Juiz de Fora, onde eu estou até hoje, né? Atendendo até hoje. E também sou especialista, faço atendimentos específicos nessas questões de otoneurologia, que é tontura ou labirintite, que o pessoal conhece mais, e de zumbido, que acompanha essa intolerância aos sons que a gente vai falar hoje, né? É isso aí. Você, Cris, me conta. Bom, Vou falar da parte eu- que eu sei. Então, você é fonoaudióloga, também especialista nessa parte de audiologia e trabalha bastante com essa parte de zumbido e de perda auditiva lá na Comunicar, né? Na empresa Comunicar. Exatamente. Eu sou fonoaudióloga, formada há 20 anos já, e boa parte desse tempo aí de dedicação à fonoaudiologia, eu me dedico à reabilitação auditiva. Então, é uma área que... Boa noite, Miguel, pessoal conhecido entrando aí, doutor Miguel assistindo a gente. Uhum. E boa parte aí trabalhando na reabilitação auditiva e me apaixonei aí com essa área e cada vez mais me envolvendo aí com as questões do zumbido. Eu falo que eu não gosto de coisa fácil. Então a Não gente, pode. né, entrou nessa área aí, tenho me aprofundado cada vez mais e, enfim, comecei a me aprofundar diante de atuar muito na área da adaptação de aparelhos auditivos e, enfim, venho me dedicado aí a essa área especificamente e dentro da Comunicar a gente acolhe pacientes da reabilitação da comunicação como um todo. Comunicar é uma clínica que fica aqui em Juiz de Fora, mas a gente faz aí um acompanhamento na região também para alguns pacientes que nos procuram cada vez mais também para essa área de zumbido e também de intolerância aos sons, que é um desafio tanto para os médicos quanto para os fonoaudiólogos também, quem lida aí com essa área. Uhum. E obrigada pelo Vamos, convite. eu que agradeço por ter aceitado. Vamos começar então falando o que é essa intolerância aos sons, né? Eu acho que eu comecei a falar, quase todo mundo já sentiu uma irritação com certos barulhos. Igual eu brinquei com o barulho do vizinho, uma voz muito irritante, muito grave, principalmente, né? Mas assim, a gente tem aqueles sons que a gente considera que são irritantes para todo mundo. Por exemplo, gente, uma ambulância foi feita para chamar a atenção. Ficar irritado com a ambulância é normal, ela foi feita para isso. Sirene de alarme também foi feito para você, para chamar toda a sua atenção. Agora, ficar irritado ou incomodado com sons que não são altos assim, ou não são estridentes, não são irritantes assim, aí sim isso é um problema. A gente tem várias definições científicas para tentar falar para a gente o que, que é um grau de intolerância e o que, que não é, mas pensando mais num bate-papo informal aqui com você, Cris, eu acho que é mais fácil a gente falar assim. Sabe aquele barulho que só incomoda você? Que não incomoda o seu vizinho, não incomoda o seu marido, não incomoda o seu filho, a outra pessoa que mora com você? É aquilo ali. Em geral, são sons do dia a dia, né? São sons Uhum. de
Por exemplo, o paciente reclama muito da outra pessoa comendo aquele barulho do talher passando no prato, ou o barulho da Exatamente. mastigação. São sons bem do dia a dia mesmo. Exatamente, né? Eu queria começar, né, falando a respeito disso, com uma frase que eu li hoje, assim, né? Não é porque Hum, você não conhece que não existe, né? Então, assim, quando a gente fala e quando a gente gera essas informações, principalmente virtualmente, talvez muita gente aí fale, gente, mas eu não sabia que isso era uma questão, né? é, Então, assim, existe grande parte da população que às vezes percebe o incômodo, mas não é algo que interfere na vida dele, né? Também tem uma parte da população que vai se incomodar extremamente com isso, e aí são as pessoas que vão buscar possivelmente o atendimento. Né? Então, talvez a gente tenha, todo mundo aí tenha passado por uma situação de desconforto, mesmo com sons menos intensos, mas não quer dizer que é alguém que tenha a questão da intolerância aos sons. A intolerância aos sons é justamente quando ela fica mais diminuída, né? E então a tolerância fica diminuída, né? Ou seja, esse paciente vai perceber um som que para outras pessoas está dentro do esperado, e para ela aquilo é extremamente incômodo, extremamente desconfortável. Né? E aí ele passa, às vezes, por aquela pessoa fresca, aquela pessoa, nossa, mas ela se o incomoda com chato. tudo, o chato, e não é bem por aí. Né? Existe uma investigação e existe Uhum. a importância aí da gente identificar isso para a gente tratar da melhor forma, né, doutora? É. Realmente, assim, a gente tem que pensar que muita gente não imagina que isso pode ser uma doença ou que isso possa ter algum tratamento, né? Então é Exatamente. importante a gente orientar a população nesse sentido. Olha, se o som está te incomodando demais, enquanto não incomoda mais ninguém, isso pode ser um problema e que tem tratamento, que é o mais importante, né? Então você Sim, pode melhorar a sua qualidade de vida se você procurar ajuda, médica e ajuda de especialistas no assunto. exatamente. E aí a gente tem aí, né, falando dos tipos, né? Então a ciência aí coloca essa intolerância aos sons em dois tipos principais, né? E a gente chama de hiperacusia e da misofonia. E ela pode ainda ser dividida na questão da fonofobia, que é algo ainda mais, né, incômodo. E aí, quando a gente pensa no termo hiperacusia, o que seria isso? É uma percepção maior de um som que não é tão alto para algumas pessoas e que para aquela pessoa é. Então, o som da ambulância, vamos colocar aí, pode ter em torno de 100, 110 decibéis. É algo extremamente desconfortável para ouvintes normais. Para a pessoa que tem a hiperacusia, um som de 70 decibéis, por exemplo, pode passar para ele como uma percepção de um som de ambulância. E isso é extremamente desconfortável para ele e gera uma série de consequências de desconfortos emocionais. E, enfim, aí ele se incomoda com. E aí aquela pessoa que talvez goste de ficar mais quietinha em casa, nossa, eu vou em festa, eu não aguento aquele monte de barulho, aquele monte de sons intensos, aquilo me gera um desconforto extremo. E aí, enfim, vem um impacto emocional que a gente também vai falar disso aí adiante. Né? Então, a hiperacúsia Resumindo, é um ponto, né, da intolerância aos sons, e a gente tem também a misofonia. E aí já entra, independente do volume, a irritação ela é mais voltada para sons específicos. Aí sim, e aí a gente teve uma reportagem no Fantástico que disseminou bastante aí esse tema, né? uhum, E aí esse paciente ele se irrita com sons, por exemplo, de um mastigar, de aquela mexida da caneta, de arranhar às vezes a unha na parede. Então, independente da intensidade do som, não é a intensidade que incomoda, é um som específico, né? Sem isso. muito, né? Ele é como se ele contextualizasse aquilo e aquilo gerasse uma reação ruim nele, seja de raiva, de desconforto. Né? E É aí uma a gente vem reação com emocional mesmo, né? emocional, exatamente. E aí a gente tem a fonofobia, né, que é aquele paciente que vai ter um medo mesmo do som, né, fobia, né, do medo e da Uhum. fono-som, né, então aquele paciente que antes do balão estourar, ele já tem aquela reação de pavor ali daquele som que vai chegar, né, e aí a gente tem, assim, de crianças a adultos, né, a gente tem patologias Uhum. específicas que podem ter essas alterações, né, a gente tem crianças com alterações sensoriais, crianças com transtorno do espectro do autismo também com essas hipersensibilidades auditivas,
né? Desde adultos também, que passam por essa questão e que precisam ser cuidados. E que muitas Uhum, das vezes não são cuidados porque é passado pela frescura, enfim, né? Por algo que não precisa ser olhado por uhum. especialistas, e pelo contrário, né? A gente cada vez mais precisa, né? E a pandemia trouxe, né, muitas questões de ansiedade, e a gente sabe que o sistema límbico está muito envolvido com essas questões, então acho que isso também veio muito à tona diante desse momento todo que a gente viveu aí ao longo desses quase 3 anos já. Né? É. Então, assim, resumindo, a hiperacusia é o seguinte: passou de certo volume, ele está incomodando. E a Sim. misofonia independe do volume, é o tipo específico do som. E só para falar assim da importância desse problema, estima-se que entre 3 a 17% da população mundial tenham intolerância aos sons, seja hiperacusia, seja misofonia. E dos pacientes que têm zumbido, 40% deles têm hiperacusia, que é essa intolerância a um volume que é considerado normal para a maioria da população. Uhum. Excelente. Ou seja, é muita gente, não é pouca gente. E realmente é muito comum chegar no consultório o paciente reclamando de zumbido. Porque o Uhum. zumbido é mais conhecido, né? Então ele reclama bastante de zumbido e a gente vai perguntando e descobre também que ele tem uma intolerância a ruído, às vezes desde que criança, mas achava, nunca imaginou que isso pudesse ser um problema. E para a Uhum. gente, na hora de tratar tanto o zumbido, saber se tem uma intolerância aos sons é importante também, porque o tratamento vai ter uma diferencinha ali, né? Exatamente, né? Para a gente pensar justamente nesse caminho aí, né? Porque a gente Uhum, pensa no zumbido, muitas das vezes a gente pensa, e aí foi o que me despertou também para estudar e me aprofundar nesse tema, porque os pacientes que vêm com essas queixas, alguns sim com perda auditiva, e aí a gente trabalha com a reabilitação de aparelhos auditivos, mas outros pacientes que vêm com a percepção da hiperacusia ou da própria misofonia, grande parte dos pacientes da misofonia, eles não têm uma alteração auditiva. Então, como é que a gente vai atuar com esse paciente, né? Que tipo de intervenção uhum. aí que a gente vai poder fazer com ele que ele vai ser beneficiado? E aí foi a hora que eu falei, não, agora eu vou ter que me aprofundar aí. A ciência também tem estudado muito e eu acho que ainda vem muita novidade aí, né, para a gente trazer de solução para os pacientes. Já tem bastante novidade, mas cada dia vai surgindo mais. E é o que você Exato. falou, uma coisa vem junto com a outra, que a gente começa Uhum. ali no zumbido e vai ampliando o leque, vai tratando outras coisas também, né? Uhum. E fazendo o gancho com o zumbido, eu sempre falo que na questão do zumbido a gente tem que procurar a causa do zumbido para a gente conseguir tratar. No Uhum. caso da hiperacusia e da misofonia, a gente procura algumas causas, a gente investiga, mas a grande maioria dos casos é idiopático que a gente fala, não é uma doença que está causando Uhum. aquilo. Mas assim, só para citar, para as pessoas ficarem, pessoas saberem, por exemplo, é muito comum que essa intolerância aos sons pode vir dentro de um quadro psiquiátrico, sim, principalmente depressão e ansiedade. Mas Uhum. muitas vezes ele vem, e é comum no caso de criança, a gente tem que ficar muito atenta no caso de transtorno do espectro autista, né, gente? É extremamente comum, é um dos sintomas. Outra coisa também é enxaqueca. Quase todo mundo que tem enxaqueca tem uma certa intolerância aos sons e porque é um gatilho para enxaqueca, Uhum. né? Então, alguns sons específicos, alguns sons muito altos, para quem tem enxaqueca acaba gostando de um ambiente mais tranquilo, mais silencioso também. Tem outras doenças também que são um pouco mais raras. Por exemplo, a doença de Lyme, que é aquela doença do carrapato, a síndrome da terceira janela, que é uma alteração estrutural do ouvido, que a gente vai descobrir só a partir de tomografias e ressonâncias. Então, são coisas que a gente investiga. Mas na maioria dos casos, são coisas idiopáticas, né? Sim, o doutor Miguel complementou aqui e, né, dizendo que a intolerância aos sons é um sintoma importante da perda pelo ruído, mas é tão importante essa live para um outro grupo que ainda está invisível, né? É isso, a gente tem pacientes que chegam até nós e que não necessariamente têm uma perda auditiva, mas com queixas. Então, o que se fazer com esse paciente? Né? Esse é o maior desafio, maior não, né?
O paciente com a Uhum. perda aí que vem com zumbido ou com intolerância a sons também é um desafio, mas esses pacientes sem a perda auditiva, ou pelo menos que a gente não identifica até as altas frequências ali, enfim, é um paciente que tem uma audiometria dentro da normalidade e vem com essas queixas, a gente precisa ter um olhar também, porque ele vem em busca de uma, né, assim, meu Deus, o que eu faço com isso, né? Eu estou me isolando, eu não consigo mais conviver com as pessoas porque aquela pessoa me irrita profundamente, Uhum. né? Mas não no sentido daquela pessoa especificamente, mas É. né, a gente vai buscando aí todas essas questões que têm Uhum. a ver com esses gatilhos emocionais aí, principalmente na misofonia. Fala então mais pra gente, Cris, dessa consequência da intolerância aos sons. Porque quem nunca parou para pensar, vou empurrar com a barriga, vou deixar aí, e aí, se a gente não tratar, o que que acontece, Cris? Exatamente. Então a gente tem aí implicações psicossociais muito assim, chegando num grau que você fala, tá tudo bem, mas aí a gente chega num grau de severidade para a gente entrar aí com questões talvez psiquiátricas, como você citou, né? A questão da ansiedade, da depressão, né? Da irritabilidade, né? E da redução da Uhum, qualidade de vida mesmo, como um todo, né? Você querer deixar de conviver com as pessoas. Eu tenho uma paciente que ela tem o zumbido, e uma delas, né? E tem a questão da hiperacusia. E ela falava que ela chega no trabalho, eu não quero conversar com ninguém. O que eu faço é entrar, ligar o fone, e eu ficava o dia inteiro com o fone. E eu não quero conversar com ninguém. E aí, enfim, ela tinha uma perda auditiva, era uma perda de leve a moderada, enfim, mas com um zumbido. Mas ela passou por uma questão emocional muito importante na época, e aí ela, dessa questão emocional, desencadeou uma série de outras questões, mas associada à perda auditiva, ela tinha essa intolerância aos sons. Então, eu sugeri a adaptação, porque era uma necessidade dela, porque ela uhum. tinha perda auditiva, e a partir desse estímulo e dessa adequação aí com a reabilitação auditiva, ela, um mês depois, eu falo que ela, e aí ela entrou na terapia, ela fazia psicoterapia também, com um olhar mais da terapia cognitivo-comportamental. E aí, ela, um mês depois, assim, do nosso primeiro encontro, ela já chegou com outro semblante. Ela, nossa, agora eu consigo conversar com a pessoa. Não quer dizer que todos os pacientes vão ter uma resposta dentro de um mês. É porque realmente ela teve Uhum. uma reação muito positiva em relação ao tratamento. E aí ela, nossa, eu consigo ir para a cozinha para conversar com as pessoas, porque eu cheguei a um ponto de não querer me relacionar com as pessoas no trabalho, do tanto que aqueles ruídos me irritavam. E era um ruído que para todo mundo estava, né? Pessoas conversando dentro de um trabalho, né? Computador, uma ali do lado. Então, tudo aquilo irritava ela. E, enfim, ela entrou num processo depressivo, ela tinha uma questão de ansiedade, e aí, a partir do momento que ela assimilou todos esses trabalhos, a gente teve uma resposta muito boa para o tratamento dela. Então, o impacto Realmente psicossocial é é gigante, e a muito gente vai grande. deixando, né, achando que é algo que, vamos lá, deixa aí, né? E a gente tem que Olha cuidar só, eu também. tenho uma outra paciente que é muito. Olha o caso, a gente não a gente não tem noção do que pode acontecer. Tinha uma paciente que ela se mudou de várias casas antes dela ir se tratar, e em cada lugar ela achava um barulho complicado. Até ela perceber que não é o vizinho, sou eu que sou mais intolerante do que o normal. Então, pessoas que mudavam frequentemente, com muita frequência de casa, é uma coisa que a gente tem que pensar. E a Sim. outra, ela mudava de setor do trabalho, porque ela trabalhava numa empresa muito grande, então Uhum. cada dia ela ia para o lugar. E quando tinha uma obra, nem não só uma obra, um conserto num setor, então aí que ela pedia para ser afastada mesmo e passar para outro setor. Imagina, a pessoa quase que aprende uma nova profissão por causa Exatamente. Tá por causa desse fluido isso aí. sintoma. Exato. Condiciona a vida a esse sintoma. Uhum. E assim, são pessoas realmente que vão ficando. São sintomas crônicos, né, gente? Elas vão sendo taxadas como antissocial e ela começa a acreditar naquilo. Então, realmente, eu não gosto de conversar com ninguém, eu não tenho nenhum amigo, eu não vou fazer Uhum. nenhuma atividade social mesmo, eu não vou nem para academia. Se for para academia com fone de ouvido, trancado, né, no fone de ouvido, no mundo dela, realmente assim.
quando tem algum relacionamento, é um relacionamento bem distante e cheio dessas coisinhas, não faz tal movimento, não faz tal coisa porque me incomoda. Então, são relacionamentos bem superficiais. E a Uhum. gente depende de relacionamentos na nossa vida, né, gente? Pra tudo, então. Então, são pessoas que acabam ficando com a vida um pouco mais complicada, né? E como você falou, é, ativando o sistema límbico, então ativando muitas emoções e Uhum. dificultando o resto da vida. É isso. Kênia, eu acho que a gente podia falar um pouco também da questão do diagnóstico, né? Porque a gente está falando, muita gente tem, e isso desperta realmente, né, nas pessoas, meu Deus, né? Será que eu tenho? Teve uma Uhum. pessoa que relatou aqui, meu Deus, na minha casa está tudo muito barulhento, eu coloco o fone e não resolve. É. Então, O Rodrigo mesmo como é que falou assim, seria isso? Foi alguém que desculpa, eu perdi a é o conversa aqui. Rodrigo, aham. Então, assim, como é que é feito esse diagnóstico? Como é que é esse processo de investigação mesmo? Por onde que essa pessoa pode começar? Do tipo, meu Deus, será que é Uhum. coisa da minha cabeça ou É. realmente eu preciso cuidar e tratar? O Rodrigo perguntou: como que eu vou saber se é o vizinho que é barulhento demais ou sou eu que sou intolerante? É por aí, né? Então, assim, o processo de investigação ele começa e ele é baseado na história do paciente. Então, o paciente chega e fala: olha, o som me incomoda muito, vários sons. Aí eu pergunto: qual som? Qualquer um ou só os altos? Com isso, a gente já vai suspeitando. E esse som incomoda as outras pessoas ou só você? Nisso a gente suspeita e a gente já começa a fazer essa diferença da misofonia e da hiperacusia, né? Uhum. A gente sempre vai pedir um exame de audição, audiometria, primeiro de tudo, para ver se tem alguma perda de audição, porque é um sintoma precoce de perda de audição, né? E muito importante, acho que o exame mais importante de todos é a pesquisa do limiar de desconforto auditivo, que Exato. existe, gente, um limite, um valor de normalidade para as pessoas normais e para quem tem hiperacusia, existe uma classificação de leve, moderado e severo. E profundo, leve, moderado e severo. Então, a gente não só consegue dar o diagnóstico com esse exame, como a gente consegue também dar a severidade, né? O grau daquilo ali. E além disso, ainda tem os questionários. O questionário ele vai falar mais do impacto desse sintoma na vida do paciente. Se é o impacto emocional, social, se é o impacto no trabalho e qual que é o grau também. São números, né? Na medicina a gente usa muito bastante números para a gente classificar. Em leve, moderado, severo e para a gente se basear. E já, Cris, que é você que faz esse exame de audiometria e de pesquisa do limiar de tolerância sonora, fala pra gente como é que é esse exame, para os pacientes não chegarem lá com medo, sem saber o que, que vai acontecer, se precisa de preparo, se não precisa. Sim. Bom, para quem já passou pela audiometria, né, ele vai fazer parte ali daquela bateria audiológica básica, né? Ou seja, a gente vai fazer a audiometria para a gente identificar o limiar desse paciente, né? O limiar que ele é mínimo ali De que ele audição, o de quanto que ele audição, escuta ou o o que ele quanto que deixa ele de escutar. exatamente. Então a gente vai fazer a audiometria para ver o limiar tonal, né? Vai ver o limiar da audiometria vocal, né? A gente vai identificar o quanto que ele discrimina essa fala. E a Que eu gente falo também céu, tem se ele entende céu ou véu, né? Se ele tem uma dificuldade de entender também. né? E ali a gente identifica algumas questões. Então, a gente chegou no limiar desse paciente de audição, a gente vai para o limiar de desconforto, caso haja indicação. Obviamente, a gente não faz para todos os pacientes, geralmente, né, a doutora Kenny, enfim, os médicos fazem Vamos um pedir. pedido de limiar de desconforto. No caso do zumbido, a gente tem um outro tipo de avaliação. É uma avaliação, num primeiro momento, subjetiva, mas é um dos métodos de avaliação aí que a gente pode, pelo menos, né, ter um olhar aí, principalmente quantificar, como a doutora Kênia falou. Então, a gente vai chegar ali no limiar máximo de desconforto daquele paciente. Então, é algo muito simples, né? Você vai levantar a mão para mim naquele momento que aquele som tiver. Incomodando. Parece que a doutora Cris teve algum problema lá na internet dela, mas a gente, para ilustrar como
Me perdoa. Parou aqui? Voltou? Parou e voltou. Agora sim pode voltar. Me perdoa que eu apertei alguma coisa aqui. Então, esse paciente, o paciente com audição e sem os sinais de hiperacusia, a gente vai identificar, ou às vezes nem vai ter aquele limiar em volta de 100, 110 ali, ele vai passar e falar, ah, ficou alto, mas não me incomodou. O paciente com hiperacusia, a partir de 70, 80 ali, dependendo do grau dele, na hora que você já coloca um limiar ali para ele, ele já para. Então, a gente vai medindo em cada frequência que a gente já mediu de audição, a gente vai medir aquele limiar de desconforto daquele paciente também. E aí a gente tem um cálculo ali que a gente faz, que é essa diferença do limiar da audição para o limiar que ele levantou a mãozinha lá de desconforto, aí a gente vai ter graus ali. Desde um paciente não apresentar um quadro de hiperacusia até um grau leve, moderado e aí severo, que são aquelas pessoas ali que têm um limiar muito encurtado, né? Enfim, com pouco som ele já se incomoda muito. E esse paciente geralmente ele vai precisar de um trabalho aí, de um aprofundamento nesse tratamento. Uhum, isso. E só para ilustrar, gente, para quem nunca passou por uma audiometria na vida, a pessoa entra no consultório, tem uma cabine acusticamente tratada, então eu vou falar um cubo, é um Um cubo que tem uma quadradinho ali. janela para fora. Isso, tem uma janela para fora. Chegando lá, a fonoaudióloga vai colocar um fone de ouvido específico nela e vai fechar a porta. A fonoaudióloga fica do outro lado, mandando alguns sons para a pessoa e a pessoa responde se ela está ouvindo ou se não está ouvindo. Não responde, ela levanta a mão na hora que ela escutar ou que ela não escutar. Essa é a audiometria normal, básica, tá, gente? E através disso a gente mede o quanto que o paciente consegue escutar e o quanto que ele não consegue escutar. A gente classifica isso em decibéis, que é o nível de intensidade sonora que a gente usa para medir qualquer tipo de som. Essa é a primeira parte. A outra parte, que é essa pesquisa do limiar de desconforto auditivo, a Cris pega o tanto que ela escuta e coloca um som a mais. E fala com ela, quando começar a incomodar, você levanta a mão e me avisa. E aí a gente faz essa conta. Se a quantidade de som que a Cris colocou, de volume que a Cris colocou a mais, foi maior do que a maioria das pessoas ou foi menor? Quando é igual à maioria das pessoas, a pessoa ou é normal, ela não tem intolerância aos sons, ou ela tem misofonia, que é aquela intolerância a sons específicos. Quando a pessoa tem uma intolerância menor do que as outras pessoas, tem uma tolerância menor do que as outras pessoas, aí ela tem a hiperacusia. E para a hiperacusia, a gente vai conseguir dividir naqueles graus que a gente falou. E eu esqueci de falar, Cris, de um outro exame, já que essa intolerância anda muito com o zumbido, um outro exame que a gente faz também é a acufenometria. Você pode falar um pouquinho dele para gente? A cofinometria, ela tem a função, né, da gente, de certa maneira, quantificar e qualificar esse zumbido. Né? O paciente, aí já seria no caso do paciente com zumbido. Né? Então, ali nessa cofinometria, nesse exame, eu vou. Porque geralmente o paciente faz uma descrição. Né? E a É um gente fica chiado, imaginando. é um apito fininho, faz, parece uma panelinha de pressão. Então, fica um pouco subjetivo isso, então a gente existe esse exame, essa investigação, onde também numa cabine, na sequência da audiometria, a gente vai também pedir para esse paciente para a gente tentar chegar num som mais próximo do zumbido dele. Não necessariamente a gente vai conseguir chegar exatamente, mas isso enriquece muito a nossa reabilitação, porque eu consigo identificar a frequência desse zumbido e a intensidade desse zumbido. Então, a cofinometria acaba que é um instrumento diagnóstico, né, de investigação e também um instrumento que a gente usa muito para o aconselhamento, porque muitas das vezes o paciente ele tem aquela percepção, o nível de sensação dele da interferência desse zumbido na vida dele é tão gigante, e quando a gente faz a ecofenometria, às vezes a gente tem um sonzinho de 5 decibéis,
E aí, quando o paciente olha, mas é só 5, nossa, para mim parecia uma ambulância, né? Como você diz. Parece o som de muito grande. Eu falei, não, é 5 decibéis. Então, e aí a gente vai trabalhando essa percepção do quanto que esse zumbido talvez não seja tão intenso. E aí isso Uhum, também se torna uma ferramenta de aconselhamento. Então, ali mesmo a gente já consegue fazer aí algum trabalho de sensibilização e de conscientização para esse paciente que muitas das vezes vem querendo eliminar aquilo que não, mas ele não sabe nem o que é. Então a gente tem que gerar essa informação a partir daí esse paciente ser cuidado, né? o Uma outra paciente. escala que eu uso, que eu me lembrei aqui, é a escala visual analógica que eu uso muito, que é aquela escala da dor mesmo, né? Porque esses pacientes eles vêm geralmente no nível tão insuportável e tão próximo da dor, e às vezes podem até relatar dor como consequência de um som intenso. E Uhum, aí a gente sempre usa essa medida também como ferramenta de aconselhamento, já me adiantando um pouquinho, né, no que a gente usa aí de intervenções. E aí, quando a gente pede para esse paciente, olha, de 0 a 10, o quanto esse som te incomoda, né? Seja o zumbido, seja os sons aí do dia a dia, né? E aí ele, nossa, lá no nível 11, esses pacientes que têm um nível extremo aí de hiperacusia ou de zumbido, muito desconfortável, eles já, não, tá no 11, né? E aí, em algumas sessões, a gente desce para o 8, para o 7, né? Às vezes eu não espero que ele saia do 11 para o 0, né? Mas se a gente já diminui essa percepção do zumbido, e às vezes numa acufenometria, esse paciente já sai com uma nota mais baixa, porque ele fala, nossa, realmente não é tão alto é. assim. Então, são ferramentas de investigação e também que nos servem aí, que podem nos cercar aí, nos ajudar na reabilitação também. Uhum. O paciente normalmente ele fala, ele consegue perceber muito o impacto daquele sintoma na vida dele, né? Mas Uhum. assim, a intensidade, o volume do som, dificilmente uma pessoa que não mexe com isso vai saber falar uma coisa dessas, né? E Exatamente. já entrando no que você falou, a cofenometria ajuda a gente também no processo de aconselhamento. Então, já que a gente vai começar essa parte do tratamento, eu queria explicar então para vocês como que é o tratamento dessa intolerância aos sons. A gente sempre começa com o aconselhamento, que é essa conversa com eles, explicar o que que é da- no caso dele ter o zumbido, como que funciona o nosso sistema auditivo, por que que o zumbido dele começou e por que que ele tem essa intolerância aos sons. Vê no caso dele qual que é a intolerância e explica para ele o que que acontece no organismo dele, que gera essa intolerância. No caso da intolerância, falando bem especificamente da intolerância aos sons, vamos supor que o paciente que nem tem zumbido, a gente tem que mostrar até para eles o impacto na vida deles e o que é que ele pode vislumbrar sem aquele sintoma, né? Eu sempre gosto de falar isso. O que é que você mais gostaria de fazer que você deixou de fazer? E aí é aquela hora que o paciente se abre e realmente a gente descobre qual que é o verdadeiro sonho do paciente, né? E a partir daí a gente começa, então vamos combinar. Essa é só a meta final, vamos trabalhando até a gente conseguir atingir aquela meta. Mas nesses casos de intolerância a som, gente, pensando em hiperacusia e misofonia, na grande maioria das vezes, a gente precisa também de medicação, tá? É, mesmo não sendo, tem os casos que já são tratamentos, já estão síndromes psiquiátricas, vamos falar assim, mas às vezes não. A pessoa só é uma pessoa com uma ansiedade de base, mas não tem um transtorno de ansiedade, não tem um transtorno de pânico, não tem uma outra patologia. Nesses casos, normalmente eu mesmo medico, ou o médico otorrino que está tratando dele, normalmente ele mesmo medica. Se for alguma coisa que eu já vi que passou para o outro diagnóstico psiquiátrico, aí eu preciso da ajuda do psiquiatra, sim, tá? E Sim. igualmente, ou mais importante, gente, a gente precisa muito de um acompanhamento psicológico. A pessoa que tem o sintoma há muito tempo, a gente não sai da nossa zona de conforto à toa, né, gente? Ninguém sai da zona de conforto à toa. Então, a gente precisa trabalhar aqueles sintomas, a gente precisa trabalhar principalmente as reações emocionais aos sons.
por que que eu reajo dessa Uhum. maneira, e comportamento, qual é o comportamento que eu tenho logo depois, o que que eu posso mudar nessa questão do comportamento, né? A gente usa muito a terapia cognitivo-comportamental nesses casos, porque ela tem uma melhora mais fácil da gente medir e tem uma melhora mais rápida. São pacientes que, em geral, precisam de uma terapia de resgate. Então, é aquela Uhum. primeira terapia que a gente usa, é a terapia cognitivo-comportamental. Mas todas as terapias, as psicoterapias são de ajuda, gente. É, a gente não pode descartar nenhuma delas. Todas as terapias psicológicas ajudam bastante. Sim. E uma coisa que é importante também no aconselhamento, e que eu acabei esquecendo de falar, é da superproteção. Muito paciente fica lá com fone de ouvido o dia inteiro, ou com tampão de ouvido mesmo, gente. Isso é uma das coisas que não pode passar batido no aconselhamento. A gente tem que avisar, porque imagina, como que a pessoa vai melhorar a tolerância ao som se ela não se expõe ao som? Não tem, não tem nenhuma possibilidade. E, inclusive, houve uma explosão de casos na pandemia e a gente não pode deixar de perceber que uma das causas é porque a pessoa ficou muito em casa. Então, aquele barulho de trânsito que ela pegava para ir no trabalho, ou aquele barulho do colega que estava ali do lado, que não incomodava mais, ele passou a se acostumar num ambiente tão silencioso que é em casa, que qualquer barulhinho de outra pessoa ou que ela mesmo não produz passa a ser incômodo para ela. Então, assim, é claro que eu não vou falar para um misofônico e ir direto para papada, gente. Não é assim. Mas a gente precisa de uma exposição gradual aos ruídos. E a gente não deve, de maneira nenhuma, falar que a pessoa deve se proteger dos sons. Eu já tive paciente, isso não é raro, que chega querendo um laudo para ele trabalhar em casa ou para ele trabalhar numa sala específica, isoladamente tratada, acusticamente tratada. E, infelizmente, isso a gente não. Se eu fizesse isso, eu estaria fazendo mal para o paciente, né? O paciente tem que se expor aos sons de maneira gradual e de maneira controlada, vamos falar assim, para ela ir Uhum. acostumando, tá? Fora isso, várias técnicas de relaxamento são bem-vindas, gente. Acupuntura, meditação, enfim, vários outros tipos de coisas que relaxam o paciente são válidos. Cris, E você que trabalha tanto com aconselhamento, com terapia sonora, vamos chegar ainda na terapia sonora, que ainda não falei disso. Você que trabalha tanto no aconselhamento, o que que você vê nesses pacientes? Quais são as perguntas mais frequentes deles? é, eles chegam no nível de ansiedade gigantesca, né? Então, eles querem normalmente um remédio assim para acordar no Uma outro cura dia mágica. sem, né? Essa magia é que a gente, infelizmente, a gente não consegue propor para eles. E a ansiedade maior de um resultado rápido. E aí a gente precisa, né, por isso a importância do É, aconselhamento. Não tem como a gente entrar numa terapia sonora sem que a gente faça um aconselhamento. Você falou dessas terapias complementares aí, por exemplo, alguns pacientes beneficiam muito da técnica de meditação, né, do mindfulness, da atenção muito. plena. Mas alguns Uhum. pacientes, inicialmente, eles Não tolero. não dão conta, eles vão falar, não, isso não é para mim, porque aquilo ali é algo. Eles estão tão envolvidos com o som, com aquele incômodo. Primeiro, a gente precisa abaixar um pouquinho aí essa expectativa e alinhar a expectativa. Eu acho que é fundamental. Né? Assim, não existe uma Isso. solução mágica, né? E normalmente não surge da noite para o dia esses sintomas. Então, da mesma forma que não surgiu da noite para o dia, a gente tem que ir subindo degrau por degrau. Né? Então, a gente conversou isso na última live, né? Assim, quando o paciente adere, né, e ele tem essa percepção do quanto que esse aconselhamento, que essas sessões iniciais de encontros aí, para mostrar para ele, né, o que né, medir, mostrar, quantificar, né, qualificar isso, né, desenhar literalmente, né, e mostrar que são passos a serem seguidos, aí esse paciente já ele assimila Uhum. melhor, né? E, enfim, alguns pacientes que apresentam a perda auditiva, e se a gente colocar, às vezes, a adaptação num primeiro momento, aquilo lá não é tolerável para ele, a gente precisa voltar alguns passos,
né? Mas a maioria das vezes o paciente se assusta ali com aquela primeira, meu Deus, como é isso, né? Então, se a gente ultrapassa alguns passos, a gente precisa voltar de novo, voltar no aconselhamento, acalmar essa expectativa e Uhum. iniciar esses passos de novo para a gente conseguir chegar na terapia sonora e ter um resultado mais efetivo. É, a Então, gente precisa, geralmente, é o que você a falou. grande dúvida deles é essa, né? Me dá o remédio, me tira disso de uma hora para outra. E eu falo, não, você veio na pessoa errada, mas eu estou aqui disposta a estar junto com você nesse processo para a gente minimizar esse Uhum. desconforto na sua vida. É, não, E você aí, foi na pessoa certa. Só que a melhora não é desse jeito que você imagina. Existe tratamento, exatamente. o tratamento é eficaz, sim, mas ele não é do dia para a noite e ele exige um esforço seu, um comprometimento. Acho que a palavra maior é essa. Exige um comprometimento do paciente também. Uhum, E uma boa relação com os profissionais, porque é isso, assim, só o paciente sente aquele incômodo. Então ele tem que falar pra gente: olha, isso me incomodou, isso não, isso tá tranquilo pra mim. Isso eu notei que uhum, fez diferença, isso eu não notei que fez nenhuma diferença, não. E ao mesmo tempo a gente tem que ser aberto, né? O paciente falou assim, por exemplo, uma das coisas que a gente mais usa é terapia sonora, eu gosto muito, mas eu já tive paciente que falou: olha, eu não tolerei de jeito nenhum, eu não quero aquilo de jeito nenhum. Tá tudo bem, gente. Existem várias outras alternativas, não tem uhum, problema nenhum. A gente fez essa tentativa que eu gosto bastante, mas não funcionou para você. Vamos pensar em outras coisas, porque sempre tem. É o que eu falei. Tem a terapia, com psicólogo, tem a mudança de meditação, tem a meditação, tem a acupuntura. Já usei muito fisioterapia também para diminuir pontos de gatilho do paciente, que às vezes está associado. Então, assim, é um mundo de possibilidades. Mas aí eu queria que você falasse agora, já que eu falei que eu gosto tanto da terapia sonora, como que funciona a terapia sonora para esses casos de intolerância especificamente? certo. E aí, né, você disse bem, tem outros caminhos, mas às vezes esse paciente ele vai chegar no caminho da terapia sonora, mas ali não é o momento, né? A gente Uhum. volta alguns passos ou sugere outros caminhos naquele momento para que no próximo momento que ele esteja mais, é, enfim, né, suscetível aí a Equilibrado, mais equilibrado, aberto. né? O ideal seria que a gente tivesse toda a equipe atuando num momento só, mas né, principalmente com esses pacientes que têm essas questões emocionais muito importantes, talvez a gente tenha que fazer um trabalho anterior para a gente chegar na terapia sonora. Então, a terapia sonora ela é conhecida já há muito tempo, e aí ela tem o objetivo de reorganizar essas vias auditivas aí que estão um pouco desequilibradas, né? E aí a gente faz através de sons que podem ser produzidos artificialmente ou sons ambientais, tá? Então, não necessariamente com o aparelho auditivo, tá? Alguns pacientes com perda auditiva, a gente talvez, depois de algumas sessões, enfim, a gente já entre direto na adaptação, mas outros, principalmente os pacientes que não têm a perda auditiva, que é esse público hoje que a gente está falando, talvez, né, assim, a grande maioria, a gente Uhum. vai entrar com atuando com esses sons aí, que podem ser sons ambientais ou sons produzidos na cabine, né, naquele mesmo lugar onde a gente faz a audiometria, a gente pode atuar ali. E aí a gente vai, a cada sessão, né? Eu gosto de trabalhar normalmente com 12 sessões aí, porque aí a gente inclui as sessões de aconselhamento, aí a partir das sessões de aconselhamento a gente já usa essas medidas aí como parâmetros mesmo de melhora, e a gente vai mostrando para Acompanhamento, esse né? paciente de acompanhamento, e aí a gente entra com essa terapia de habituação do som. Então, a gente sempre vai começar com os sons que são mais confortáveis para ele, então a gente faz toda uma investigação aí. Né? É importante dizer que às vezes as pessoas, o mais conhecido é o TRT, né? Um pesquisador que já trouxe aí esse trabalho por muitos anos que a gente usa para o zumbido, mas também usa para alguns pacientes de hiperacusia e misofonia também. Mas é importante dizer que talvez a gente não vá mascarar os sons, senão a gente entra Isso. na mesma questão do fone ou da superproteção É. sonora. Né? A gente não pode eliminar o som da vida desse paciente porque esses sons continuam existindo. Né? Então, a gente vai fazer todo um trabalho
trazendo todas as reações mais positivas possíveis a sons, sejam os que eles não toleravam, né? Até a gente chegar nos sons que eles não querem nem ver perto, mas eu não vou chegar, vamos dizer, não vou no ponto fraco de imediato, né? Esse é o time aí da terapia sonora. A gente vai gradativamente e trazendo sempre reações positivas, seja com música, seja com a música preferida dele, seja com alguns sons que agradam aí, sons da natureza, enfim, a gente vai trazendo uma tranquilidade, né? Dizendo, calma, não dói tanto assim, né? Mas né, falar não, né? Nada como a experiência para esse paciente começar a minimizar essa percepção. Então, Eu, é um pouquinho aí, de uma forma resumida, de como funciona aí a terapia sonora para a gente, como é que a gente atua com esses pacientes. Então, uhum, assim, sempre, sessões de aconselhamento antes, senão esse paciente não adere, não vai tem como. tolerar. É como eu falei assim, a pessoa não pode se isolar dos barulhos, né? Ela tem que Sim. fazer uma exposição aos sons, mas uma exposição controlada. Então é Uhum. essa maneira que a gente chama na medicina, é a terapia sonora. Você vai se expondo gradualmente a certos sons. E é o que você falou, você coloca aqueles sons que ele está suportando no início. Gente, tem caso que o paciente não suporta de jeito nenhum, que como que começa? A terapia sonora. O paciente dorme, alguém da casa vai lá e liga um som perto dele. Começa assim, gente, Uhum. de tão levinho que é. E aí também vai dar tempo da medicação fazer efeito e da psicoterapia fazer efeito. Então, ele começa a olhar para ele mesmo, para a reação dele ao som de uma outra maneira, e ele consegue começar a elaborar essas emoções. Então, aquele som que no início ele não suportava de jeito nenhum, ele começa a olhar e falar: "Ah, isso me remete a tal sentimento. Então, vamos tratar tal sentimento." E aí entra a importância da equipe multidisciplinar, né? Que a gente tanto fala aqui nessa área nossa, extremamente importante, né, Cris? Então, assim, você vai expor ele ao som na hora que ele estiver preparado e o psicólogo tem que estar lá para ajudar ele tanto a se preparar quanto a lidar com essas emoções a exposição ao som desencadeia nele, né, gente? É normal, todo mundo que tem hipersensibilidade ao som vai ter algumas emoções negativas ligadas a isso, e a gente tem que trabalhar essas emoções reativas, essas emoções, para a gente ir tirando aos poucos. E como que a gente trabalha o medo? E se expor naquilo. Bem gradualmente, de forma bem controlada, mostrando para essa pessoa que ela está segura, que ela pode contar com a gente. E é isso, aí aos poucos ela vai tomando consciência daquilo e ela mesmo não é melhorando, ela mesmo vai notando a melhora. Sim, e esse diálogo, né, com a equipe é fundamental, porque às vezes a gente faz a sessão, ou a gente passou por uma experiência que desencadeou uma emoção negativa. Então, É, é esse diálogo com o psicólogo que vai atuar com isso ali com ele naquela situação. É o diálogo com o otorrino, que naquele momento não é o momento da gente iniciar, né? Como a gente não vai iniciar uma adaptação se o paciente tem a perda? Calma, a gente vai chegar lá, né? Então, esse diálogo faz toda a diferença no sucesso da reabilitação. Existe uma pesquisa de 2014, onde eles, né, colocaram os pacientes em terapia sonora, os pacientes com hiperacusia e misofonia. Então, assim, tem uma série de números, eu não vou, né, citar todos, claro, que é de uma pesquisa, mas aqui que me motivou mais, né, e enfim, o que me deixa como expectativa sempre muito positiva em relação a esses pacientes, apesar das questões emocionais estarem sempre muito envolvidas, mas quando a gente faz essa terapia sonora, na pesquisa apontou 80% de uma melhora dos pacientes, né? 80% dos pacientes tiveram uma melhora, né? Alguns não tiveram 100% a cura ali, mas tiveram um alívio ali daquelas percepções. Então, assim, 80% de pacientes numa pesquisa, eu acho muito importante, né? De pacientes que efetivamente passaram pelas sessões de aconselhamento, passaram pela terapia de habituação de zumbido e tiveram de zumbido, eu falei zumbido porque acaba que está tudo muito associado, mas a terapia de habituação do som e tiveram uma resposta positiva em relação à reabilitação. Então, eu acho que é um número bem é. importante aí, para a gente deixar as As pessoas primeiras mais. pesquisas
Rapidinho, que eles interrompi, mas as primeiras pesquisas eles falavam assim, só de terapia sonora, sem aconselhamento, sem nada, e já tinha uma Uhum, melhora grande. Quando a gente associa sim, todo o aconselhamento, a terapia sonora, o psicólogo, a medicação, realmente eu acredito que seja isso mesmo, uns 80% de melhora. E 80% é muita gente. 20% é o quê? É quem abandona o tratamento, 20% é muito pouco. A pessoa que demora um pouquinho mais a começar o tratamento, a pegar o ritmo, vamos falar assim, né? sim. Mas, assim, é uma população que precisa realmente, né, de uma atenção. Ontem eu vi uma postagem aqui no Instagram e eu, eu era nos Estados Unidos, não sei se você viu, foi uma postagem, não sei se era uma fonoaudióloga que postou, enfim, não, foi nos Estados Unidos, exato. Nos Estados Unidos, eles têm, em alguns pontos públicos, eles chamam de um kit sensory bag, né? Enfim, Hum. lá dentro, eles têm alguns kits de proteção sensorial, né? Assim, então, fones de ouvido, a gente falou tanto da superproteção, mas em alguns momentos, né, dependendo do ambiente, esse paciente realmente não vai tolerar. Então, eles têm o kit ali com fonezinho, com algumas questões para minimizar esse desconforto sensorial para que esse paciente ele possa participar de algum evento social. Se naquele momento, por exemplo, a hiperacúsia estiver no nível extremamente desconfortável para ele. Nunca vi aqui no Brasil ainda, mas eu achei uma É. ferramenta muito bacana para pacientes com transtorno do espectro do autismo, né? Pacientes que têm Uhum. alterações sensoriais de uma maneira geral e os pacientes da hiperacusia e da misofonia estão aí dentro dessas alterações sensoriais, né? O sensorial para ele está muito é, ali a flor da pele, literalmente. Então, eu acho que esses kits eu achei muito interessante. Assim, foi uma coisa que eu vi ontem, É. falei, vou citar lá na live. Não vi, não, mas achei interessante. É uma forma de inclusão também desses pacientes, né? Deles Exatamente, se sentirem totalmente, né? incluídos. Uhum, Uhum. exatamente. E, Cris, você falou que o paciente ele quer uma melhora rápida, né? Mas eu acho importante a gente falar algumas coisas aqui. Não existe uma fórmula mágica, gente. Quanto tempo é o tratamento? Varia bastante. Mas eu falo para o paciente, olha, nunca menos de 6 meses. Antes de 6 meses, você não vai me deixar aqui. Mas Sim, realmente, assim, nesses primeiros 6 meses, o paciente vê uma diferença muito grande. Mas normalmente eu falo assim, é intensivo nos primeiros 6 meses de tratamento. uhum, Mas depois disso, a gente ainda continua acompanhando, eu vou falar assim, talvez uns 2 anos. Mas assim, em 6 meses a pessoa já nota a grande melhora. Mas ela vai notando outras pequenas melhoras mais de ano aí pela frente. sim. E assim, eu acho que o melhor é que assim, existe muita pesquisa, né? Hoje a gente tem aí essas ferramentas principais de investigação e de reabilitação, mas eu acho que vem muita coisa pela frente. Nos próximos 5, 10 anos, a gente já vai ter muitas soluções aí para esses pacientes, e é o que me motiva a estudar e a me aprofundar mais aí, porque eu acho que vem muita coisa aí, porque é uma população, como diz o Dr. Miguel, que estava aí mais cedo na live, é uma população invisível, né? E É. para eles o nível de desconforto é algo, né, enfim, que a gente chega num grau aí de pacientes, às vezes, né, querendo não viver mais, enfim. Então a gente precisa olhar para essa população. E acredito também que sejam soluções mais acessíveis também, né? Tanto Exato. essas soluções sonoras, que as tecnologias melhoram bastante, quanto as Uhum, soluções medicamentosas, né, gente? Cada dia a gente tem outros lançamentos por aí. Então, as perspectivas são muito boas, né, nessa questão. A gente uhum. evoluiu bastante, mas a gente tem perspectiva de evoluir e de melhorar mais ainda. É isso. Cris, por mim, a gente encerra aqui. Você tem mais alguma coisa para falar? Já está dando a hora. O que que você fala Não, para a acho que gente? a gente já abordou todos os temas aí que a gente tinha, né, em mente Previsto, para a né? gente passar para todo mundo e a gente fica à disposição. Tem um Instagram que eu acho muito legal, que é, né, para esses pacientes, que tem muita informação bacana, chama Misofônica Sincera. E é uma Uhum. paciente com misofonia que teve respostas muito bacanas aí em relação ao trabalho, ao tratamento.
né? Então, a ideia é a gente, né, trazer reações positivas para esses pacientes, que eles saiam daqui dessa live hoje com uma expectativa positiva de boas respostas. Tá? Então, é possível sim, mesmo que os sintomas não aliviem, né? Confesso que às vezes eu ando meio hiperacústica, então, assim, tenho feito alguns trabalhos aí, mas assim, dá para a gente amenizar e viver de uma forma para melhorar a qualidade de vida de todos. E a gente fica à E é importante. disposição. Isso. E é importante você falar dos exemplos positivos, né? Porque, infelizmente, a gente, com a internet hoje, a gente vê muitos exemplos negativos, e é normal que, às vezes, o paciente já passou por um tratamento que não deu certo, e que ele fique desanimado, e às vezes até desista e pare por aí mesmo. Então, a gente precisa dos exemplos positivos, de gente que melhorou e de tratamentos que funcionaram, né? Sim, A gente tem que ter a gente tem que saber que não é a mesma coisa que melhora para todo mundo, mas a gente tem que saber também que existem outras possibilidades de tratamento. Não é porque o primeiro tratamento não funcionou que você não vai tentar nunca mais. Pelo contrário, volte que a gente está aqui para a gente testar outras possibilidades. é isso. Bom, Cris, te Perfeito. agradeço Obrigada bastante, mesmo. agradeço todo mundo que está aqui e estamos à disposição. Tanto a Cris quanto eu, a gente está aqui no Instagram, está no consultório, está no WhatsApp, gente, é só chamar. E obrigada pela participação. Eu que agradeço. Boa noite a todos e a gente está aí. Boa Boa noite. noite. Tchau, tchau. Tchau.